Em 2008, Elba Ramalho vestiu-se de noiva e entrou na igreja ao lado de Gaetano Lopes, realizando diante da família e dos amigos uma imagem que parecia confirmar a força daquela união. Mas poucos meses depois, o relacionamento construído durante tantos anos chegaria ao fim. É justamente essa proximidade entre o altar e a separação que torna aquele período tão contraditório. Para compreender como os dois chegaram até ali, é preciso voltar a 1996, quando Elba conheceu Gaetano. Ela já carregava uma carreira consolidada, era uma das vozes mais reconhecidas da música brasileira e vivia sob constante atenção do público. Gaetano, por outro lado, era cerca de 25 anos mais jovem. A diferença de idade rapidamente virou assunto, como se cada aparição dos dois precisasse ser acompanhada pela mesma pergunta: quanto tempo isso poderia durar? Eles, porém, continuaram juntos. Os anos passaram. A relação deixou de parecer apenas um romance improvável e ganhou contornos de família. Maria Clara e Maria Esperança passaram a fazer parte desse cotidiano, e o casal construiu uma história que não cabia mais nas previsões feitas quando começaram a se relacionar. Houve casamento civil, rotina compartilhada, filhos, compromissos e aquela espécie de intimidade que só o tempo consegue criar. Ainda assim, Elba guardava um desejo bastante simbólico. Queria vestir o vestido branco e celebrar a união também em uma cerimônia religiosa. Quando isso finalmente aconteceu, em 2008, a cena parecia pertencer ao começo de uma história, não ao momento imediatamente anterior à sua ruptura. Basta olhar para a fotografia daquele casamento e imaginar o que ela representava naquele instante. Elba de noiva, Gaetano ao seu lado, a cerimônia acontecendo diante de todos e uma família que, vista de fora, parecia reafirmar seus laços. Só que fotografias registram segundos. Elas não revelam necessariamente aquilo que já vinha acontecendo quando as portas se fechavam. Mais tarde, ao falar sobre o fim da relação, Elba daria pistas de que aquela cerimônia não significava que todos os problemas haviam desaparecido. Pelo contrário, o desejo de oficializar religiosamente a união pode ser visto como parte de uma fase em que ela ainda acreditava que havia algo importante a preservar. É aí que a imagem se torna quase dolorosa pela ironia. Uma mulher realizando o sonho de entrar na igreja vestida de noiva, enquanto dentro de uma relação construída ao longo de mais de uma década, certas rachaduras já pareciam difíceis de ignorar. O contraste não está simplesmente entre casamento e separação, mas entre esperança e desgaste. Porque ninguém permanece tantos anos ao lado de alguém, constrói uma família e chega ao altar esperando que tudo termine alguns meses depois. Por isso, quando a separação veio, a pergunta deixou de ser apenas por que Elba e Gaetano não permaneceram juntos. A questão mais inquietante passou a ser outra. Se Elba ainda desejava salvar aquele casamento quando vestiu o vestido de noiva, o que aconteceu em tão pouco tempo para fazê-la decidir que permanecer já não era mais possível? A expressão usada por Elba Ramalho para olhar para aquele período é muito mais reveladora do que qualquer cena de discussão que alguém pudesse imaginar. Era como ter construído um castelo de areia e, depois de investir anos nele, assistir à estrutura desmoronar diante dos próprios olhos. Na época da separação, declarações atribuídas à cantora e reproduzidas pela imprensa indicavam que a crise não teria começado às vésperas do rompimento. Segundo o relato de Elba naquele momento, os problemas já se arrastavam havia aproximadamente 2 anos. Isso muda completamente a maneira de observar aquelas fotografias de 2008. O fim não teria nascido em uma única manhã, de uma única conversa ou de uma explosão repentina. Ele teria sido precedido por um desgaste silencioso, daqueles que quase nunca aparecem nas imagens públicas de uma família. Porque um casamento pode continuar existindo no calendário muito depois de começar a perder alguma coisa dentro de casa. Elba falou sobre decepções, mentiras e traições, que, em sua percepção, haviam ultrapassado aquilo que ela conseguia suportar.
Não é necessário transformar essas palavras em uma investigação sobre episódios que não foram detalhados publicamente. O ponto mais forte está justamente no que elas revelam sobre o estado emocional de alguém que ainda tentava permanecer enquanto a confiança parecia diminuir. Uma mentira pode ser perdoada, uma decepção pode ser explicada, uma ferida pode aparentemente cicatrizar. Mas quando essas pequenas rupturas começam a se acumular, surge uma pergunta muito mais difícil. Ainda existe alguma coisa sólida onde reconstruir? E então chegamos novamente ao casamento religioso de 2008. Visto de fora, havia vestido branco, igreja, bênçãos, convidados e fotografias capazes de congelar a aparência de felicidade. Para Elba, porém, aquela cerimônia teria carregado um peso muito diferente. Ela chegou a tratar esse casamento religioso como uma tentativa de preservar a relação, quase como se renovar publicamente aquele compromisso pudesse ajudar a recuperar aquilo que vinha se perdendo entre os dois. É essa contradição que torna a cena tão forte. Enquanto os convidados observavam uma noiva realizando um desejo antigo, talvez a própria noiva estivesse tentando descobrir se ainda era possível juntar os pedaços de algo que já apresentava rachaduras. O altar, nesse sentido, não representava apenas celebração, representava também esperança e talvez uma última aposta. Só que nenhuma cerimônia consegue apagar automaticamente anos de desgaste. Depois que as flores são retiradas, os convidados voltam para casa e o vestido é guardado. Duas pessoas precisam retornar à mesma vida que existia antes das fotografias. E, se a confiança já estava profundamente ferida, a beleza daquele dia não seria suficiente para reconstruí-la sozinha. Talvez por isso a metáfora do castelo de areia seja tão poderosa. Você pode tentar reforçar suas paredes com as próprias mãos, mas chega um momento em que percebe que está lutando contra algo que continua escapando entre os dedos. Talvez o mais doloroso não tenha sido o instante em que Elba decidiu partir, mas perceber que havia tentado ficar por mais tempo do que sua própria capacidade de suportar. Depois da separação, Elba Ramalho precisou enfrentar um problema diferente daquele que existia dentro de casa. A história sobre o fim de seu casamento começava a ser contada por outras pessoas. O nome de Cezinha do acordeon passou a ser associado à cantora, e surgiram rumores de que um novo envolvimento amoroso teria sido a verdadeira razão para ela deixar Gaetano Lopes. Para quem acompanhava tudo de fora, era uma explicação simples, quase pronta. Termina um relacionamento, aparece outro nome, então uma coisa necessariamente teria provocado a outra. Mas Elba rejeitou justamente essa versão. Em declarações repercutidas pela imprensa naquele período, ela procurou deixar claro que não havia simplesmente trocado um homem por outro. E talvez seja nesse momento que a história deixe de ser apenas sobre o término de um casamento e passe a ser também sobre uma mulher famosa tentando recuperar o direito de explicar a própria vida. Elba sustentava que havia tentado manter aquela união. O casamento religioso, realizado pouco antes da separação, ganhava novamente importância porque, sob sua perspectiva, teria representado uma tentativa de salvar o relacionamento, não a celebração de uma felicidade perfeita. Quando falou sobre as razões que a fizeram chegar ao limite, ela mencionou aquilo que descrevia como decepções, mentiras e traições. Não é necessário inventar nomes, encontros escondidos, mensagens secretas ou cenas de flagrante para tornar isso mais dramático. As próprias palavras atribuídas a Elba naquele momento carregam um detalhe muito mais difícil de digerir. Segundo ela, depois que a relação terminou, algumas pessoas teriam contado coisas que já sabiam anteriormente. Imagine o peso dessa descoberta. Não apenas olhar para trás e reconsiderar determinadas situações, mas perceber que talvez existissem pessoas ao redor capazes de enxergar algo que ela própria desconhecia. De repente, lembranças aparentemente comuns podem ganhar outro significado. Uma ausência, uma explicação aceita, uma conversa interrompida, um silêncio que antes parecia irrelevante. Isso não significa que seja possível reconstruir hoje cada episódio
ou determinar exatamente quem sabia o quê, significa apenas compreender o sentimento expresso por Elba quando falou daquele período. Porque existe uma diferença brutal entre descobrir uma decepção dentro de um relacionamento e descobrir depois que aquela realidade talvez não estivesse escondida de todos. Enquanto ela tentava preservar a família, renovava votos e ainda procurava alguma maneira de sustentar seu castelo de areia, outras pessoas poderiam possuir pedaços de uma história que só chegariam até ela quando já não havia casamento para salvar. E então a pergunta deixa de ser quem estava certo ou errado aos olhos do público. Ela se torna muito mais íntima. Como confiar novamente na própria percepção quando você descobre que aquilo que considerava sua realidade talvez estivesse incompleto? Elba queria afastar a narrativa de que havia abandonado Gaetano simplesmente porque outro homem apareceu. Para ela, o rompimento vinha de um desgaste anterior, acumulado durante anos, até chegar a um ponto em que continuar significaria ignorar aquilo que já não conseguia aceitar. Mas uma questão permanece especialmente incômoda. O que dói mais? Descobrir que você foi traída ou perceber que pessoas ao seu redor talvez tenham visto coisas que você mesma não sabia? Aos 74 anos, Elba Ramalho pode ser colocada diante daquela história de 2008 não como alguém prestes a revelar um novo segredo, mas como uma mulher separada daquele momento por muitos anos de vida. O tempo passou, os palcos continuaram, a música permaneceu, os filhos cresceram e a rotina seguiu por caminhos que já não dependiam da existência daquele casamento. Em conversas posteriores sobre sua vida afetiva, Elba demonstrou em diferentes momentos estar confortável com a independência, com a própria companhia e com a possibilidade de direcionar mais atenção para si mesma. E talvez seja justamente essa distância que transforme completamente a imagem daquela noiva de 2008. De um lado, estava uma mulher ainda tentando salvar uma relação construída desde os anos 1990, acreditando que talvez fosse possível reorganizar aquilo que já vinha se desgastando. Do outro, está a Elba que atravessou anos suficientes para saber que o fim de uma relação não precisa ser interpretado automaticamente como derrota. Também seria injusto transformar Gaetano Lopes, décadas depois, em um personagem absolutamente definido apenas pelas acusações daquele período. As referências a mentiras, decepções e traições fazem parte da versão apresentada por Elba e registrada pela imprensa na época da separação. Gaetano, quando procurado naquele contexto, não expôs publicamente em detalhes equivalentes uma narrativa própria sobre tudo o que teria acontecido entre os dois. Portanto, há uma fronteira que não pode ser atravessada apenas para tornar a história mais dramática. O público conhece fragmentos, declarações e lembranças, mas não esteve dentro daquela casa. Talvez seja exatamente por isso que, tantos anos depois, procurar um vencedor e um perdedor pareça menos importante. Existem relacionamentos que não terminam porque tudo o que veio antes foi falso. Terminam porque aquilo que um dia funcionou já não consegue sustentar duas pessoas da mesma maneira. Elba e Gaetano tiveram uma longa história, construíram uma família e compartilharam anos que não desaparecem simplesmente porque o casamento terminou. E aquela fotografia de 2008 continua existindo. Elba está de branco. Gaetano está ao lado dela. Atrás dos dois existe um dia que naquele instante carregava a expectativa de marcar um novo começo. A câmera poderia permanecer alguns segundos diante dessa imagem, sem tentar encontrar nela qualquer sinal secreto do que aconteceria depois. Porque tantos anos mais tarde, talvez aquilo que nos faça observá-la por mais tempo não seja a pergunta sobre quem estava certo ou quem estava errado. É uma pergunta muito mais difícil. Por quanto tempo uma pessoa deve continuar tentando antes de compreender que existem coisas que, quanto mais tentamos segurar, mais acabam nos ferindo? A câmera se afasta lentamente da fotografia. A música diminui. O vestido branco fica cada vez menor na tela.
e a história daqueles 12 anos permanece lá atrás.